nome é Miguel Ricardo A1, eu quase não uso Ricardo no meio, virou só Miguel A1 aí no meio de fotografia. E nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, em 45, 21/5/45. Sempre morei ali na Rua Rio Grande do Norte, a família tem uma casa lá até hoje, a casa de referência do meu pai. Coincide mais ou menos com o meu nascimento, ela é da década também de 40. E éramos 10 irmãos. Meu pai é o Elias A1 e a minha mãe é a Olinda Rossi A1. Meu pai era de família libanesa e minha mãe de família italiana. O meu pai sempre, desde que eu nasci, foi fotógrafo, eu não conhecia ele de outra maneira. Ele, a princípio, trabalhou, ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, ele é libanês, né? E morou no interior de São Paulo uns bons tempos e acabou vindo para Belo Horizonte por conta de uma tuberculose que ele teve na juventude, acabou tendo que mudar os ares e acabou vindo para cá. Aqui acho que ele começou trabalhando como escrivão numa loja de fotografia, que não sei se, acho que foi a Lutz Ferrando, que é uma loja que existe até hoje, acho que no Rio de Janeiro. E com isso ele pegou o gosto pela fotografia e acabou montando um negócio para ele em 35. O negócio, eu sei que foi na época do Getúlio, quando começou a ter carteira de trabalho, ele começou a trabalhar em cima de fotos de documentos, 3x4 para o pessoal, e daí para frente foi evoluindo com a coisa, entusiasmou e foi crescendo, né, com a fotografia. A casa que a gente morava era uma casa grande, tinha um quintal, um terreno grande, tinha jardins e tudo mais. Então, apesar de morar lá umas 18 pessoas, ainda tinha essa parte. Ele tinha uma parte externa, que ele fez tipo um laboratório, que funcionava. Tinha uns quartos de empregado, umas coisas desse tipo que eram no quintal separados, que a gente usava um pouco. No começo, o laboratório foi nesses quartos, quarto de passar roupa, tinha umas coisas desse tipo. Sempre existiu esse quarto. E na época que surgiu o colorido, ele aí montou um prédio próprio no fundo do quintal, ele fez um prédio próprio, que foi onde nasceu o Belcolor, que foi o primeiro laboratório colorido da cidade. O Fotoelia sempre trabalhou com retoque no negativo para fazer os retratos de documento. Então isso até há pouco tempo eles faziam isso, até quando surgiu o digital. A foto era toda retocada no lápis, mas não retocava o negativo, para tirar um pouco de pé de galinha, essas coisas, dava uma suavizada na fisionomia das pessoas. Então isso usou muito tempo. E às vezes a pessoa também, quando era foto de casamento, a pessoa afinava no lápis, também tirava um pouco das marcas, das rugas com o retoque. Tinha uns retocadores especiais, que era quase um desenhista, um artista, né, que fazia esses desenhos, esses retoques. Então até há pouco tempo teve isso, não tem muito tempo. Depois do digital, que passou a se retocar tudo no computador, então acabou um pouco esse documento. Mas o meu pai era muito, já retocou muito negativo na vida dele. O dia que apertava lá o serviço, tinha foto demais, ele mesmo ia por coisa, sentava lá no retocador e retocava um bocado também, para não parar o ritmo, para não atrasar a entrega, essas coisas todas. Eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que era ali na Rio Grande do Norte, era do lado da casa, um quarteirão para baixo de casa, então eu estudei ali o primário. E o ginásio eu já fui para o colégio Dom Silvério, marista, né, e fiz até o científico eu formei lá. Eu, como tinha facilidade para física e matemática, automaticamente na minha época você não tinha muita opção, ou era engenharia ou medicina praticamente. Então quem tinha tendência à física e matemática ia para engenharia. Quem já gostava mais da biologia ia para medicina. Eu acabei formando engenharia sem muita convicção, nunca gostei muito do curso. Acabei fazendo engenharia elétrica também, que tinha essa opção, não sabia o que fazer. Eu fui fazer engenharia não era minha realmente, a elétrica eu conhecia menos, eu falei, vou experimentar fazer elétrica para ver se me interessa, que a mecânica não me interessava, a civil não me interessava, eu tinha certeza. Aí a elétrica também não me interessou nem um pouco. Eu gostava da física, eu acabei fazendo pós-graduação em física para poder sair dessa. Quase que eu mudei meu curso para física durante o processo, mas o engenheiro na época ganhava quase que o dobro do físico. Acho que até hoje é assim. O físico só podia dar aula, coisa desse tipo, não tinha muita opção aqui no Brasil. Eu acabei então fazendo uma pós-graduação em física para continuar trabalhando. Fiz na Universidade Federal, na UFMG, né, e a pós-graduação foi lá no Instituto de Pesquisas Radioativas, na época, onde tinha o reator. Tem ainda, né? Hoje é a Comissão CDTN, de Desenvolvimento de Tecnologias Nucleares.
Eu comecei a trabalhar lá no próprio reator, quando eu estava no 3º ano da escola. Comecei a trabalhar como técnico lá na área de pesquisas nucleares, para sentir um pouco da coisa lá. Fiz um concurso para lá e passei e trabalhei. Então, estava no 3º ano de escola quando eu comecei a trabalhar também. Trabalhava à tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde lá no reator, em cima da física também, então que era um negócio interessante. Era tipo um estágio, não era um estágio, era um técnico mesmo contratado, carteira assinada e tudo. Funcionário público, né, naquela época era da funcionário público, era da universidade mesmo que pagava. E aí quando eu formei, eu já entrei no pós-graduação, consegui ser contratado como engenheiro direto lá mesmo e já fiz o pós-graduação lá. Aí depois no ano que eu fiz o mestrado, que acho que foi em 74 que eu concluí a tese, e aí eu chutei o balde e assumi a fotografia. E nesse período foi o período que eu mais desenvolvi a fotografia, que eu curti mais, sabe? Eu tive um colega um colega que foi uma pessoa importante na minha vida, foi colega meu desde colégio. Nós somos colegas no colégio, depois na escola de engenharia, fizemos o curso de engenharia elétrica junto. E o pós-graduação também em física, acabamos fazendo junto. E esse colega, quando a gente estava aí no 3º ano de escola, que começamos a ir para o laboratório junto. Eu já conhecia laboratório de fotografia, mas eu quase não participava. Aí ele gostava também, a gente começou a ir para o laboratório, revelar filme, fazer umas reproduções, Márcio de Paula Fernandes. Foi daí para frente que eu comecei a entusiasmar com a fotografia. O Foto Elias funcionava a todo vapor. Eu comecei a frequentar o Foto Elias nesse período, quando eu tinha tempo, fim de semana, meu pai, eu ia para lá, ficava fuçando também, ajudando meu pai lá na loja, nos contatos, conhecendo de filme, de material, de papel. E isso foi me dando... E o meu pai me deu uma facilidade nisso, né? Eu pude sair da engenharia para fotografia sem perder salário, sem perder poder aquisitivo. Ele me bancou de cara, falou, pode vir que eu estou precisando de alguém. Montou aquela loja lá da Vias Fortes, que era um laboratório e um estúdio fotográfico, que foi a segunda loja do Foto Elias, ele estava precisando de fazer nessa época. Foi a época também do colorido que estava entrando, então teve que separar o laboratório preto e branco do colorido. O preto e branco estava ficando um negócio de segundo plano, então não tinha mais interesse o Belcolor ficar revelando foto preto e branco, não estava tendo tempo, espaço e tudo mais. Então o laboratório preto e branco foi montado separado lá nessa loja, que eu fiquei tomando conta, que eu gostava dessa parte. Montamos um estúdio também, então foi uma loja mais para isso, para estúdio, laboratório, e servia de estoque e tudo mais. Comecei a participar de concurso fotográfico. Na verdade foi uma arrancada grande também, foi um concurso da Realidade que teve, sei lá, foi final de 70, acho que no começo de 70. A revista Realidade, que era uma revista que primava pela imagem boa, tinha bons fotógrafos lá dentro, a Maureen Bisiliati, eu lembro, né? E eles fizeram um concurso fotográfico nacional e eu participei, tive lá uma menção honrosa. Na primeira vez que eu participei do concurso, eu já ganhei essa menção honrosa. Até com uma foto meio mexida no laboratório colorido, que era uma coisa rara na época, de pouca gente tinha acesso ao laboratório colorido. Então, como eu tinha esse laboratório lá à disposição, eu fiz uma montagenzinha lá, um efeito especial no laboratório. Foi uma foto de praia que eu fiz num desses trabalhos de engenharia. Nós estávamos fazendo um trabalho de campo em Sergipe. Então a gente passou por uma prainha deserta com os coqueirinhos, assim, uma casinha velha. Eu fiz a foto de dentro do barco mesmo, com o mar na frente, e dei uma trabalhada nela. Passei por um codalite, depois pus uns tons diferentes no laboratório, fiz uma solarização no codalite e copiei no papel colorido. Deu um efeito esquisito, e acho que foi a primeira foto assim, que comecei a me entusiasmar, né? Que já que foi valorizado, eu falei, eu sou artista, vou trabalhar com isso, tá? Entusiasmei mais. Brincadeira de ser artista, que eu nunca briguei para isso. Eu acho que fotografia, o que eu faço não tem nada com arte, é um negócio que mexe com sentimento, mas não é uma arte, é um documento praticamente. O meu pai concentrava ali, ele sempre foi um cara muito aberto, acho que foi uma coisa que ele me ensinou na vida. A fotografia eu sou mais autodidata do que aprendi com ele, mas o importante que eu aprendi com ele foi esse negócio de criar amigos no meio aí de fotografias e tentar divulgar a fotografia e passar para frente o que você conhece, né, sem ficar amarrando o jogo. Então ele sempre foi isso, ele sempre ajudava todo mundo, conhecia muito a parte, tanto técnica quanto de laboratório, de alquimia, de química da coisa. Se o cara estava com problema no filme lá, mas
contrastada, ele mandava usar um revelador com mais hidroquinona para suavizar, então ele dava essas dicas todas. Então quem precisava de fotografia, ele resolvia qualquer problema que tivesse. Às vezes não tinha câmera para fotografar, ele criava um jeito de fazer. Então ele conhecia e se virava, e era um bom mecânico assim, para resolver problemas de técnicos mesmo, que às vezes não tinham recursos na época de fazer, né? Essa máquina era um xodó dele, ele, quando importou ela, ele ficou muito feliz, eu lembro disso, assim, eu não lembro dela, acho que ele importou ela, não se deu nascer, mas ele falava nela com muito orgulho, que era uma chapa de formato grande, né? Ela trabalha com um negativo 8 por 10 polegadas, então para fazer retoques era mais fácil, dava mais qualidade, você não precisava não marcava o retoque, que portrait naquela época sempre retocava, você fazia um retrato e tirava as rugas, as manchas. Então quanto maior a chapa era mais fácil de retocar e aparecia menos os defeitos, você não tinha que ampliar, você fazia por contato, a cópia, dava uma qualidade muito boa, era um xodó dele. Agora ele tinha essa coisa boa dele que era abrir o jogo com todo mundo, conversava, era amigo e todo mundo gostava dele e acabou criando, como não tinha equipamento era difícil importação na época, era fechado completamente, né? E muito caro para trazer material de fora. Então ele acabou montando uma indústriazinha com essas invenções dele, começou a fazer ampliadores aqui na época ele montou uma indústria que é pioneira no Brasil, né? De indústria de laboratório fotográfico, fazia lanternas, facões, guilhotinas, um monte de acessórios, copiadora, marginador, ele fabricava tudo na indústria dele e isso aí começou a vender para o Brasil todo, então foi isso tudo levava a gente para lá, né? Quem precisasse de alguma coisa acabava passando na mão dele lá. Aqui basicamente você tinha a opção de casamento e publicidade, na verdade, e reportagens, né, em geral. Reportagem você fazia festa, cobertura de evento, de palestra, essas coisas. Então tinha um fotógrafo que chamava de reportagem, não só jornal, às vezes por própria coisa. Jornal era pouco, né? Quem trabalhava no jornal, revista que não existia, era tudo Rio e São Paulo. Então você não tinha esse mercado. O estado de Minas tinha os fotógrafos dele que trabalhavam, que eram os repórteres, né? E a grande maioria trabalhava com casamento, foto de casamento e quem fazia casamento fazia reportagem também. Às vezes tinha foto de festa, de entidades aí, sei lá, associação médica, estava lá fazendo uma palestra, ia fazer, depois tinha coquetel, fazia cobertura de eventos. Isso até hoje existe muito aqui, é forte aqui em Belo Horizonte, casamento principalmente, acho que é o melhor mercado do Brasil de casamento, é em Minas Gerais. E a publicidade surgiu nessa época de 80, era um negócio que pagava um pouco melhor, então eu entrei mais nessa área por conta disso, porque a demanda era melhor remunerada e te exigia mais, você precisava de uma tecnologia, de uma iluminação especial. E tinha agências de publicidade, né? Na época, Setembro Propaganda era a principal agência que tinha aqui. E eu trabalhei para a RC Propaganda, já existia também. Eu comecei trabalhando basicamente para Setembro Propaganda, que o Reis, que era um diretor de arte lá, gostava do meu trabalho, começou a ver meus trabalhos pessoais de brincadeira que eu fazia, de natureza e tudo mais, e começou a pedir foto. Aí primeiro me passar a foto foi ele, me passou era até um loteamento, um empreendimento desse Nossa Fazenda, que eles montaram um loteamento novo que ia fazer para vender peixe. Foi o primeiro trabalho que eu fiz assim de ir fotografar com modelo, com maquiador, com produção, que eu nunca tinha feito isso na vida. Fui com receio, o resultado não achei grandes coisas, não fiquei muito feliz com a coisa, não tinha essa liberdade, não sabia como é que tratava com modelo, o que você podia fazer. Um fotógrafo nessa hora tem que ser meio ditador, né? Tem que mandar e desmandar, faz isso, faz aquilo. Eu era meio tímido, principalmente, eu deixava o pessoal fazer mais do jeito que queria, fiquei bem inseguro da coisa, da situação. Saiu o folha, não ficou ruim, ficou bom, mas saíram, ficaram felizes e continuaram me dando serviço. Eu trabalhei para eles durante uns 10 anos, só para Setembro, nunca trabalhei mais para ninguém. Já tinha lá o Fotelias, que eu já tinha meu tempo lá, e eu fazia essa publicidade para eles. Eu, na verdade, trabalhei muito com publicidade, mas nunca fui muito um publicitário, na verdade. Eu sou completamente por fora do que... Por fora, completamente não, mas o mercado primeiro exige equipamento de alta e última geração, né? Eles gostam de coisa muito sofisticada.
Mesmo que não precise, o estúdio tem que estar super equipado. Eu fiz muita publicidade para faturar, obviamente, que eu nunca fui muito... Gostava também, porque tem os desafios tecnológicos, as fotos com as iluminações especiais, muita coisa nessa área. Eu entrei mais na publicidade por conta disso. Principalmente no começo, eu queria aprender algumas coisas, algumas técnicas, de iluminar garrafa, de fotografar joia, as coisas mais enjoadas de fazer o carro, que reflete tudo. Então isso tudo é um desafio que a gente vai aprendendo na medida que vai fazendo, né? Então esses desafios foram muito interessantes para mim, publicitar. Mas manter a publicidade, você tem que ter um pouco de fachada, você tem que conviver no meio, dar festinha, fazer uma política também, né? Para os publicitários, conviver no meio. E hoje em dia eu faço muito pouca coisa em publicidade, mas com uns poucos conhecidos que tem, eu vendo ainda foto publicitária, mais foto de arquivo, foto de indústria. Eu faço mais editorial, que eles me chamam para alguma coisa de trabalho assim, que não tenha layout, que aí você tem que fazer, dependendo de um cara com experiência, que sabe fazer uma indústria, fazer um catálogo para a indústria. O mercado em si, para quem está começando, tem que ter equipamento de última geração, como eu falei. Difícil de entrar, né? E começar de baixo mesmo, trabalhar com alguém para entrar no meio, fazer os contatos, montar um bom portfólio para poder depois entrar no mercado. Foi em 68 que eu comecei. Em 68 eu estava na escola de engenharia, quase formando. Era porque eu estava mais ativo, eu estava indo lá no Fotelias nessa época, começando a fazer contato com o povo lá. Tinha lá o Júlio Bragalha, que era um excelente fotógrafo, ele viu meu entusiasmo e me levou para o estúdio dele, a gente fez umas fotos juntas lá, foi legal demais isso. Eu conheci ele, era um super iluminador, um super fotógrafo de portrés de estúdio, né, cara? Muito interessante. O Albuquerque, que fazia vistas postais, era muito amigo do meu pai também, Paulo Albuquerque. O Albuquerque era uma família, né? Eu tinha o Pedro também, o Pedro Albuquerque, eu tenho até um tripé dele que está aí fora, que ele fabricou de trem de pouso de avião, um monstro de um tripé, eu acabei ficando com ele depois que ele faleceu. O Wilson Batista aparecia lá também. O Wilson Batista tinha um cartório na época, ele ia lá só mais fim de semana mesmo. Então, nesse fim de semana, tinha uns amigos dele lá que ele abria a loja assim, no domingo de manhã para encontrar com a turma. Ia lá o Márcio Benin, tinha mais alguns lá que frequentavam. Eles iam lá, tomavam um cafezinho, ficavam batendo papo e conversando fiado. Eu comecei aí nessa época também lá a fazer contato e ajudava também. Por conta de conversar a respeito de fotografia, de tecnologia, eles eram muito mais técnicos. Mas antes disso teve essa turma do Wilson Batista que montou o Fotoclube, né? O Fotoclube já não é da minha época, eu ainda não mexia com nada, não tinha contato com eles. A primeira safra do Fotoclube foi essa turma, o Wilson Batista, tinha o Eugênio Vidigal, que era da farmácia Vidigal, que era muito competente de fotografias. Esse primeiro Fotoclube eu tive pouco contato. Aí depois recriou-se esse fotoclube nos anos 70, um grupo novo aí começou a fazer esse fotoclube e eles até me chamaram para participar. Eu já estava começando a participar de concursos de fotografia e estava dando certo, estava começando a ter uns prêmios, aí eles foram atrás de mim e falaram: você gosta de fotografia? Nós temos um grupo legal aqui acontecendo. O primeiro fotoclube acho que foi no Dantes, mas o segundo não, o segundo já foi no estúdio do Caso Guilherme, pelo menos o contato que eu tinha desde que eu comecei. Ele funcionava no estúdio do Caso Guilherme, que era um estúdio lá no Sion, de São Pedro, ali, perto da BR ali. Acho que é São Pedro, pai. Quando eles me chamaram, eles estavam funcionando lá. Eles reuniam nesse estúdio do Caso Guilherme, faziam projeções de slides. O Caso Guilherme, o Randan, que era um cara do Rio de Janeiro, que foi muito importante no fotoclube aqui. Tinha o Salomão Catebe, que era um advogado, que era presidente do fotoclube na época. Depois teve o professor Ilmar Toscano Rios, que também foi presidente. O próprio Otávio Elísio, que foi o secretário aí de Cultura, também foi presidente do fotoclube, gostava muito de foto, muito competente como fotógrafo. Era aberto para quem quisesse ir, com certeza. A gente reunia uma vez por semana, acho que toda segunda-feira, não tenho certeza, acho que era segunda-feira. E a gente fazia umas promoções nossas mesmo, assim, todo mês a gente escolhia um tema para trabalhar em cima do tema, fazia um concursinho interno. Isso exigia que a gente produzisse alguma coisa, foi uma época muito rica em produção, a gente fazia
para nós mesmos, mas você acabava tendo que fazer alguma coisa. Retratos, a gente fazia um concurso preto e branco de retrato, o outro mês era colorido de natureza, de macrofotografia, os temas eram meio quadrados, nunca foi muito negócio, o Fotoclube pegou essa fama de ser meio quadrado, e depois acabou mais por conta disso. A outra geração que chegou com fotos mais conceituais e mais sequência, quebrou um pouco dessa coisa do Fotoclube, que eram umas fotos meio quadradonas. A turma de Fotoclube, a princípio, gostava muito tinha um grupo que era mais fanático com equipamento, que queria saber as novidades de equipamento, tinha lentes maravilhosas, mas que produzia pouca coisa, sabe? Eu gostava mais do equipamento do que da fotografia, a produção mesmo. A turma que tinha um pouco mais de qualidade de foto mesmo, não ligava tanto para essa coisa, né? Ele trabalhava com coisas mais convencionais, e preto e branco, improvisava. Outra coisa foi esse malabarismo de mexer no laboratório, de fazer alto contraste, fazer fototraço. Isso também foi uma coisa que desenvolveu bastante no Fotoclube, efeitos fotográficos de laboratório. Existia um filme gráfico que é Kodalite, acho que existe até hoje, não sei como é que funciona isso mais, que ele só dava preto e branco. Era um filme para você fazer fototraço, fazer letras, fazer textos, que eu montava fotolito, às vezes só para texto você fazia um fototraço. Fazia com esse filme Kodalite. Então a gente pegava o negativo convencional, copiava ele desse filme, ele ficava só preto e branco, você reduzia os meios tons. E isso aí te dava várias coisas, você podia juntar um positivo com o negativo, separava um pouquinho, você fazia a linha, fazia só um contorninho, ficava a foto só desenhada como se fosse um bico de pena. Então tinha muitos recursos, aí punha a cor em cima, botava o negativo misturado com Kodalite. Então, e aí cada um criava inventava a sua coisa, punha textura junto com a foto, copiava o negativo com um papel transparente em cima, texturizado. Então teve muito isso nessa época de Fotoclube, muito efeito, que as pessoas tinham que inventar alguma coisa para poder ganhar o concurso do mês lá, parecer com alguma novidade que sempre acabava. Então foi uma época muito rica em produção, a gente produziu bastante coisa. Acabou que o grupo era bom e além disso tinha os concursos dos outros fotoclubes nacionais, todas as grandes cidades tinham um ou dois, São Paulo tinha 2 fotoclubes, Rio de Janeiro tinha 2. Então eles promoviam concursos entre os fotoclubes, a gente participava, eles davam um tema também, salão do Fotoclube Bandeirante. O Fotoclube Bandeirante é forte até hoje, em São Paulo. Eles então faziam salões que todos os fotoclubes mandavam para esse salão, tinha um concurso, tinha premiação, assim, medalha, tudo coisa. E saía em geral um catálogo publicado, que no dia que você ganhava um concurso desse, você morria de alegria, né? Quando saía publicado no catálogo, já era uma vitória, né? Mas era muito pouco divulgado, era mais para os fotoclubes mesmo. E tinha concursos internacionais também, a gente mandava às vezes para fora do Brasil, concurso na Polônia, na Rússia. Os fotoclubes na Rússia eram muito fortes também, tinha muita coisa boa, eles sempre mandavam um material muito bom. E o Fotoclube Bandeirante todo ano tinha um concurso internacional, vinha foto do mundo todo. Às vezes a gente até ia lá ver a exposição, eles montavam uma exposição. A qualidade era bem legal. Umas fotos muito mais, hoje em dia se chama de careta, né? Fotos mais convencionais, eram clássicas em geral, mas sempre apareciam gente muito boa trabalhando. Tinha uma parte grande de profissional que trabalhava com casamento, com tudo mais, mas queria fazer alguma coisa pessoal, um trabalho pessoal. Então eles participavam disso, corria atrás desse negócio. Apesar de trabalhar o dia inteiro com fotografia, corria atrás de casamento e tudo mais, eles ainda queriam ter alguma coisa a mais, faziam uns trabalhos pessoais para expor. Então foi por aí. Para mim foi mais fácil realmente, que eu tinha a facilidade lá do Foto Elias, eu era dono da coisa também, né? Então tinha muita facilidade, tinha material à disposição, tempo à disposição, laboratório à disposição, era muito mais fácil para mim fazer isso. Então eu comecei fazendo só foto pessoal. Eu trabalhava lá no Foto Elias, fazia uns retratos de vez em quando, mais gerenciava o laboratório, via o que fazia. E fazia uns portréis no estúdio, que eu gostava de fotografar também, gente, o que aparecia lá para fazer, algum trabalho extra fora. Mas eu comecei a aparecer mais com trabalho pessoal. Depois aí eu entrei na área de publicidade, que eu já trabalhei muito com publicidade, aí já sobrava menos tempo realmente para foto convencional, para foto de curtição pessoal, né? Basicamente o Rui César foi que chegou de Londres
ideias novas. Ele morou uns tempos em Londres, estudou muita fotografia lá. E um conhecimento fantástico. O Rui é uma figura muito interessante nesse ponto. Tem uma cultura fotográfica das maiores do país, com certeza. E ele chegou com essas cobranças, assim, achava o povo muito ligado em equipamento, que o negócio era fotografia mesmo, e que aquelas fotos muito clássicas, muito caretas, que ele chamava, não estava por fora. E não tinha muita paciência com fotografia de baixa qualidade, que alguns tinham lá. O pessoal frequentava lá e ele metia o pau, começava a falar mal e tentar botar as novidades, mostrar as fotos mais atuais, mais modernas, mais conceituais, né? Fotos mais em cima de conceitos do que tudo. E acabou tendo um atrito grande, o pessoal começou a não frequentar, não ia lá mais porque acabava dando bate-boca, então passou a ficar desagradável. Mas isso formou um outro grupo muito interessante. O grupo que ficou, essa turma que aceitou a evolução, foi um grupo muito interessante que está aí até hoje no mercado, fazendo muita coisa boa. Tem o Luiz Felipe Cabral, que é professor lá no UFMG, nessa época ele era engenheiro, ele nem mexia com fotografia. Tem o próprio Rui César. Aí foi aparecendo uma turma nova, o Eugênio Sávio, que está aí também. Muita gente. O Paulo Batista mesmo participou desse período. Isso foi um termo até que o Rui mesmo que acho que gerou. O Blow Up foi um filme que surgiu de um fotógrafo que fez um sucesso danado, muito bem feito. Antonioni. Foi um filme que fez um sucesso danado, muito bem feito, muito interessante, que era a história de um fotógrafo também, que estava publicando um livro e com isso ele descobre um crime e tal. Então ficou muito na moda. Então, e era uma fotografia mais moderna, um cara mais doido, mais solto. Então essa geração queria isso, chutar um pouco o balde da foto convencional. E eu estava no meio, junto com os amigos, mas eu nunca mudei muito o meu estilo de fotografia por conta disso. Mas eu também não fazia só foto convencional. Meu foto documental é a foto que até hoje faço, não nego ela, gosto de fazer. E dá para fazer coisas boas do mesmo jeito. Não existe muita gente que faz esse tipo de foto. É a foto convencional. O próprio Rui é um cara que também que prega muito isso. Ele também faz uma foto basicamente convencional. Ele faz muita coisa assim. Ele força alguma coisa para fazer fotos novas, ensina muita coisa nova para os alunos, que ele foi professor. E abre a cabeça do povo. O negócio dele é mais abrir a cabeça do povo do que fazer a fotografia. Mas o estilo da gente, a gente não muda muito, vai forçar a barra que não adianta, né? Mas então a gente gerou uma turma nova, fazendo coisas mais modernas, e a gente acompanhou isso, a evolução aconteceu nesse grupo que a gente encontrava de amigos, que acabou o fotoclube, mas a gente continuou encontrando lá na minha sala, lá no Foto Elias, virou mais ou menos um centro de referência desse povo que continua fazendo foto, que queria evoluir, que queria estudar mais. Aí surgiram mais livros mais interessantes, o Rui trouxe uma série de livros legais e botou na roda. Entrou aí a Diane Arbus, que já é uma foto mais... Foi forte também nessa área, que já era uma foto muito legal. Diane Arbus, A-R-B-U-S. E ela também provocou uma série de discípulos que trabalham meio no estilo dela. É foto mais, vamos dizer, foto mais maldita, fotografa o povo, os doidos, os débeis mentais, as madames americanas já meio jocosamente, assim, fazia uma ironia certa com o povo americano, é muito forte, o trabalho dela é muito interessante. Mesmo na época do Bresson tinha muita gente que fazia fotos diferentes, né, do Bresson, com mais reportagem, mais jornalística, com qualidade legal também. Eles têm os clássicos da fotografia mundial aí que a gente admira de cara, e era mais fácil de encontrar material deles também, que é o Ansel Adams, né, com aquelas fotos de natureza, de paisagem deles, maravilhosas. Ansel Adams é uma figura maravilhosa. Ele trabalhava com formato grande, preto e branco, com uma qualidade inacreditável de imagem.
Também depois dele, eu comecei a tentar fazer coisas iguais, mas com filme 35, 6x6 não tem jeito. Acho que ele fez um negócio tão bem feito que me deu preguiça de continuar atrás dele, que era difícil de chegar no que ele fez. Acho que ele fez já foi definitivo. Ainda existe gente que corre atrás desse tipo de foto, mas ele arrasou nessa época. O Bresson também foi uma referência de todo mundo, que ainda era Cartier-Bresson, porque... E eram os dois que a gente vinha mais coisas, né? Não só aquela deles. Eu gostei muito, o Ernest Haas começou com colorido, um efeito de cores muito interessantes, que foi um cara que me influenciou nas cores. Era um americano também, que já era menos conhecido, mas... E aí eu vi muita coisa. O Kudelka era um fotojornalista que era muito interessante, ele... Não sei se ele é tcheco, é daquela região lá, mas... Kudelka, K-O-U-D-L-K, me influenciou bastante, uns trabalhos que eu admirava. E muita coisa, eu vi tanta coisa, mas não, às vezes as imagens até me misturam, eu ainda às vezes tenho dificuldade de saber se aquela foto é desse ou daquela pessoa. Algumas são muito manjadas, mas eu como nunca dei aula, nunca fiquei preocupado em marcar os pontos que cada um fazia, característica e tudo mais. Acho que isso na hora de dar aula que a gente marca isso mais na cabeça. Eu acabo misturando, eu gosto de ter, eu vi as imagens, peguei as informações, achei legal. Tem muita gente que eu lembro das imagens e não sei de quem que é, mas tá aqui na cabeça e foi uma influência boa que teve. Eu acho que no começo eu até peguei isso, para aprender estúdio, para iluminação. Eu pegava uma foto que eu achava legal, tentava fazer iluminação similar, e começar a dominar a respeito. Então, um pouco, na verdade, a gente começa copiando um bocado o pessoal, na verdade. Depois, acho que você tem até que parar um pouco de ver, para você não ter essa influência exagerada, não ficar igualzinho, cara. Não se castrar, né? E como eu vi muita coisa, muita gente, eu fui fazendo. Depois a gente acaba criando uma linguagem própria mesmo. Até hoje eu gosto de fazer esse interiorzinho de Minas. Sempre que eu faço, às vezes eu vou fazer um trabalho fora, eu faço alguma coisa para mim também, de curtição. Na época de fotoclube, a gente começava a sair para uns parceiros, assim. Já pegava um amigo e falava, vamos dar uma saída para fotografar fim de semana. Aí juntava 3 dias, tinha tempo, na época era fácil. E ia para o interior fazer alguma coisa, ou ia para Ouro Preto, fotografar Ouro Preto. Primeiro para essas cidades mais manjadas, depois a gente começou a fazer. Eu comecei a sentir falta dessas coisas mais simples, eu comecei a gostar muito da simplicidade do mineiro, das casas, essas casinhas mais apagadinhas, aquelas cores desmaiadas. E os interiores mesmo, né? Os fogões de lenha, aquelas paredes descascadas, os detalhes mesmo, aqueles vasos de flor de papel, coisas mais... as próprias fotos nas paredes, as colagens, os santos, os altares que eles fazem. Isso foi me agradando e eu fui cada vez mais fazendo isso. Quando eu tinha tempo, às vezes eu pegava, ia um parceiro, praticamente eu nunca saía sozinho. Arranjava um companheiro e saía para um lugarzinho desses. Vamos lá para tal região, vamos lá para Tiradentes, rodamos. Fizemos um passeio no trem, um dia nós andamos dentro do trem e outro dia nós ficamos por fora percorrendo de carro atrás do trem, onde que ele ia fazer o roteiro. A gente foi fotografar aquela Maria Fumaça, nessa época ela fazia um roteiro maiorzinho, ela ia de São João até Barbacena, até Antônio Carlos, que é perto de Barbacena. Então a gente fez. Aí por isso a gente passou em Prado, essa foto foi dessa viagem, foi uma viagem que deu bons resultados. Energia puramente fotográfica, e armado até os dentes, equipamento para todo lado. Eu andava normalmente com 2 câmeras, uma com slide e uma com preto e branco. O meu jeito de trabalhar, se a luz estava bonita, eu usava o slide, a cor. A luz quando estava mais... luz da tarde, luz da manhã, que é o que eu gosto de fazer foto com cor, que é dar aquela luz mais dourada, eu fotografava mais na cores. E se o dia estava fechado, nublado, eu usava o preto e branco puxado, para dar um grãozinho, dar mais contraste. Eu usei muito filme preto e branco. Então, em geral, eu trabalhava com filme o Trichis com 1.600 asas e o slide, em geral, eu usava 64 asas mesmo, que é o Ektachrome. Quando a luz estava bonita, eu usava o cor. Quando a luz estava mais feiosa, eu fazia em preto e branco. Então, eu era meio movido pela cor, principalmente, iluminação, ambiente. E o grão também foi... O grão no preto e branco foi uma característica que eu usei muito também. Eu achei muito legal e forcei muita barra nessa época. Trabalhava sempre com filme puxado. Em 35, né? Quando eu trabalhava com 6x6, eu já usava o filme mais convencional para dar mais qualidade, grão. Aí eu usava o filme comum mesmo, de 400 asas, 100 asas.
um formato médio, que aí dava mais qualidade de tons mesmo na foto. O filme puxado é o filme que a gente revela há mais tempo no revelador, sabe? É um filme, por exemplo, de 400 asas, que você fotografa ele já com a fotometria para 1.600 asas, que ele ficaria claro se você não revelasse ele a mais. Aí você força no revelador que ele venha, as imagens, você fica mais tempo revelando. Isso, a imagem aparece, mas vem mais contrastada e granula os grãos da prata, acaba onde que tem a luz, que revela, né? Então, se deixa ficando muito tempo no revelador, ele vai crescer, né? Só aquele grão. O outro grão que não tem luz, não tem informação. Então, acaba que os grãos ficam separados da parte para então, a hora que você amplia, o filme sai pontilhado, quase mais granulado. Devia ter feito mais, eu acho que eu devia ter largado um pouco, sido mais vagabundo, mais irresponsável, porque o fotógrafo, para chegar lá, ele tem que ser meio fanático, assim, desse ponto de largar tudo e ficar por conta de foto. Esquecer de família, de estudo, Hoje em dia, para você destacar em alguma coisa, sempre tem que ser assim, né? Você só pode fazer aquilo e mais nada. E a fotografia é importante, você tem que viver por conta, né? Você não pode ficar... Se você não correr atrás, não acontece nada. Esse tipo de foto que eu gostaria de fazer tem que estar acontecendo na hora, né? Você viu aquilo ali e faz a cena. Então, se você estiver em casa, não vai aparecer para você. Então, essa viagem que a gente fez para andar no trenzinho de Tiradentes foi muito rica, deu muito resultado bom. Tanto nas cidades quanto as do trem mesmo. Eu tenho uma série do trem que eu gosto, umas 10 fotos que eu gosto bastante. E rendeu umas fotos das cidades também, o povo trabalhando. A gente entrava nos ofícios, que naquela época são bem diferentes. Tinha sapateiro, então foi umas coisas muito boas. Uma viagem diamantina também deu resultados muito bons. E teve uma época que eu fiz um livro, não foi um livro, foi um relatório da CEMIG, que eles resolveram fazer um relatório em cima de umas cidades com nomes curiosos, que tinham nomes curiosos, e era em Minas Gerais todos. Então eu tive que rodar aí em 3 semanas, nós rodamos Minas Gerais inteiro, fotografando, deu muita coisa boa também. Foram 15 dias de trabalho rodando, nós rodamos 7.000 quilômetros, coisa assim. Então a gente rodou os 4 cantos de Minas, a gente fazia uma viagem assim, para o sul, depois uma para o nordeste, uma para o leste e uma para o norte. E eu trouxe muito trabalho, muito material, rendeu muita coisa boa. E isso foi bom, que já foi financiado, né? Esse amigo já estava pagando, então fui eu e o assistente meu, que é o Fernando Martins, que hoje é um fotógrafo, um estúdio muito respeitado aí no mercado publicitário, de moda principalmente. A gente viajamos junto aí um bom 15 dias na pauleira, acho que foram 7.000 quilômetros, uma loucura de... Eu faço muita foto, ilustração para livros, assim, de fotos então tem muitos. Fotos em livros tem bastante. Agora, o livro pessoal tem um livro meu, assim, que é assinado por mim, é só fotografia minha, mais nada, que é em cima de Cidade Histórica, é um livro mais comercial, foi feita por uma editora de São Paulo, chama Escrituras, é até de um mineiro, a escritora. Ele viu o meu acervo, gostou, comprou as fotos, pediu umas imagens e fez esse livro aí. Eu tenho muita foto ilustrando livro de outras pessoas, assim, livro A Cozinha da Dona Lucinha mesmo, é um livro muito legal, ficou muito bem feito, eu estou com foto minha, então desse tipo tem bastante livro, foto feita para ilustrar livros, né? Tem um livro de cerâmica Saramenha que saiu agora esse ano, no ano passado, agora que foi muito bem feita, a publicação está muito boa. Cerâmica Saramenha, é uma cerâmica também que tinha em Mariana, foi criada lá em Mariana e o Paulo Rogério fez um resgate dessas cerâmicas, montou uma cerâmica similar e fez uma pesquisa em cima do que acontecia. E o livro ficou muito interessante. Tem umas peças históricas, umas peças novas que ele andou fazendo agora, mas ficou muito bem feito, bem publicado. Esses são os livros aqui de Minas, né, que eu estou pensando. E a gente participa de alguns livros nacionais que são muito interessantes, sobre em cima de natureza, eu gosto muito de coisas de natureza também, é outra coisa que eu faço além do interior de Minas, eu faço umas fotos de natureza. Também no final é por conta da preservação, né? Coisa que a gente está ameaçado de acabar. Como eu falei, acho que é a principal ferramenta da memória que a gente tem de registro, são os registros fotográficos, né? O acervo
de Belo Horizonte tem até um bom acervo de memória fotográfica. O Museu Abílio Barreto tem um bocado de coisa lá. Tem lá o do governo do estado mesmo, né? Como é que chama lá? Deu um branco. O Arquivo Público Mineiro, tem muita coisa interessante. Agora, está mudando um pouco isso também, né? A fotografia está tendo mais valor agora, depois Sei, eu acho que Minas Gerais, Belo Horizonte tem até bastante coisa, né, nesse sentido. Não sei se é porque eu conheço, porque eu já fui atrás, já fotografei muitas dessas coisas, reproduções, mas fica escondido, né? Pouca gente conhece e a divulgação desse material é muito pouca, né? Eu não sei se eu preocupava muito com isso, mas realmente a minha tendência era fotografar essas coisas mesmo mais antigas, mais que estava na cara que ia acabar, que vai acabar, manter um pouco dessa memória, mas não sei se eu fazia isso mais porque eu sentia uma nostalgia na coisa e me dava essa vontade de fotografar. Então eu acho que minhas fotos são bem nostálgicas nesse ponto, então acaba que bate um pouco com a memória, vira sempre um varredor de rua, um cara trabalhando numa cela de couro, são os trabalhos que estão indo embora, e se eu tenho alguma coisa registrada, realmente, não sei se era consciente ou inconsciente, eu acho que é consciente. É uma coisa que me emociona, talvez inconscientemente eu estava prevendo isso, o trenzinho que está acabando. Então a gente fez esse resgatezinho assim, vira um resgate, mas é difícil até de estimar. Eu estimo assim, no palpite uns 100 mil fotogramas, entre slides, preto e branco, deve ter até mais. Tem muita coisa que está até meio abandonada. Eu tento guardar o melhor que eu posso, mas a gente nunca tem tempo de mexer com isso, de correr atrás. Mas tem muita coisa que, se fizer uma revisão, tem muita coisa interessante, principalmente para a memória, né? Que já está a memória. Eu tenho foto desde os anos 60, eu devo ter uns 68, por aí, que eu comecei a fotografar mais frequentemente. Minas Gerais precisava realmente de ter isso. O Instituto Moreira Salles fez um negócio desse tipo. Eles estão comprando os acervos de grandes fotógrafos, mas aqui de Minas Gerais acho que não se comprou nada até hoje. E acho que o governo talvez tivesse que ter uma coisa dessa aqui em Minas Gerais. Acho que está na hora já, né? Minas Gerais tem o Chichico Alquemin lá de Diamantina, que tem um acervo maravilhoso. Chichico Alquemin. Ele até publicou um livro agora, muito bonito, fotografava. Então tem muita gente assim, se caçar isso interior vai ter muita coisa interessante. Não é a mesma fotografia, não é, né? Agora é uma imagem, a verdade é essa, porque não é mais a prata ali, é uma imagem que faz o efeito similar à da fotografia, que você pode fazer coisas fantásticas, assim, obviamente, muito mais fácil, coisas que você não conseguia fazer em fotografia, você faz agora. Eu tive um pé atrás também, custei para aderir, principalmente que eu já tinha uma tradição grande, em demanda grande, em cromo, em formato de qualidade. Não tive essa necessidade de aderir logo de cara, demorei um bocado a entrar no meio. Agora o que eu mais tenho receio disso é a memória mesmo, porque é um negócio que vai embora, né? Ela acaba, estraga, se o cara, 90% das fotos não são bem guardadas, fica em CD ou no computador e vai pifar um dia e vai desaparecer. Se você não tomar muito cuidado com a memória, é um negócio que tem que ser repensado, começar a gravar tudo em computadores separados, em HDs, né? Então eu estou tentando passar os meus, mas eu mesmo já devo ter foto aí que já não deve conseguir recuperar. Embora eu tenha gravado em CD, eu preciso de passar para os HDs, mas é tanta imagem que a gente faz hoje em dia, principalmente com o digital, você acaba fotografando mais ainda. E é difícil de selecionar para passar para o HD tudo. Tem uma turma que persiste em trabalhar com filme, gosta. Até montar um novo fotoclube aqui em Minas Gerais, uma nova safra, que o pessoal gosta de trabalhar com filme. Não tem jeito de não ter o digital, mas tem o grupo mais fanático, trabalha com filme, com laboratório, tem laboratório preto e branco, estão tentando resgatar um pouco a coisa.
mas ficou mais difícil. Agora é irreversível, eu acho que não tem solução. O digital, voltar para o filme, eu acho que não tem mais solução. O colorido custou a pegar um processo mais demorado. Então, as fotos coloridas, principalmente do começo, desbotam muito mais rápido do que as atuais. As atuais já estão com uma melhor durabilidade. Os papéis melhoraram, a química melhorou. Aí, no começo, então, as fotos não duravam muito. E aí, realmente, quem tem... Se você não reproduzir, elas vão acabando. Se tomar luz, ficar muito exposto em parede, apaga completamente. É porque a fixação era inferior. A do preto e branco já estava mais resolvido isso. Então, as fotos mais antigas, quando eram bem fixadas e bem lavadas, elas têm uma durabilidade de 100 anos, pelo menos. Agora, com esses papéis novos, dá para fazer com pigmento, e são até mais duráveis do que as fotografias antigas, bem lavadas, bem trabalhadas. Esses pigmentos eles garantem 200 anos. E acabou que ficou mais fácil você fazer uma ampliação preto e branco hoje com o processo digital. Eu pego meu negativo, isso aqui é um negativo preto e branco, escaneio ele, botou no ampliador. Dá mais qualidade, eu repito ela quantas vezes quiser, igualzinho, com a mesma qualidade. Que a outra, cada uma que você fazia, a preto e branco você queimava no laboratório, não é uma foto direta, né? Você escurece uma beiradinha aqui, senão ela fica mais clara de lá. Isso aí você faz uma vez no computador e está acabado. Você pode fazer 200 cópias iguaizinhas sem tirar nem pôr. Então facilitou muito para isso. Acho que isso até que desenvolveu um pouco dessas fotos em galeria, de fine art que estão fazendo agora, facilitou um pouco para o pessoal fazer. Porque você fazia ampliações grandes do processo convencional antigamente era muito difícil. Não dava essa qualidade fácil, não. Desfocava a beirada, o papel mexia um pouquinho, a exposição longa, a revelação às vezes manchava um pouco. Era um processo muito... Você fazia 10 cópias para ter uma do jeito que você queria mesmo. Essas fotos que a gente está ampliando agora já vão durar mais do que... talvez mais do que o negativo dela. Então tem essas vantagens. Então esses são processos... Desde que você amplie, não deixa ficar parado no CD ou passe para o papel, você consegue a memória. Se você ficar no CD, vai tudo embora. Então, foto de família que o pessoal só faz para ver na televisão, as tendências disso é acabar. A fotografia hoje ficou mais diversificada, né? Você tem muita coisa artística mais solta, o artista plástico mesmo faz a foto, usa a foto para criar imagens, que não tem muito a ver, mais conceito. Mas ainda existe a fotografia convencional, o Sebastião Salgado mesmo é um exemplo disso, ele faz a foto tipo reportagem muito bem feita, muito bem aceita mundo afora ainda. Então acho que tem espaço para todo mundo hoje, ficou muito diversificado, os museus mesmo põem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles mostram os clássicos, mostram os antigos, mostram os tradicionais, mostram os documentários e mostram as coisas super modernas que estão acontecendo. Eu curti muito o pessoal da National Geographic, tinha a Mary Ellen Mark, uma fotógrafa muito competente. Eu acho que eu sou movido para a fotografia mais pela luz, principalmente. A luz me emociona, me faz fotografar. Não só, né? Tem o tema ajuda, momento, principalmente, mas acho que a luz é o básico de me incentivar a fotografar. Se o negócio está bem iluminado, às vezes é uma cena boba, eu acabo dando um clique. A gente fotografa porque te emociona no final das contas, né? Se o negócio te emocionou, você aperta o botão, você fica ali olhando o visor. Se aconteceu alguma coisa, às vezes uma coisa até boba demais, que acaba que não valeu a pena, mas mexeu, mudou o movimento, aí você faz aquele clique, depois o resultado nem é tão bom assim, a grande maioria é isso, né? A gente aproveita nem 10% do que faz. Então acho que a emoção mesmo é que faz você fazer o clique naquela hora. Mas a luz é importante, o momento, principalmente a luz é super importante, né? A cena é muito bucólica ali, né? O cara sozinho, isolado. Tem uma história de vida ali atrás da pessoa. Acho que isso aí também é uma coisa que me bate. Parece que tem momentos que eu sinto uma emoção da pessoa, assim. Ele tem, sei lá, eu tenho uma tristeza, uma bondade. Eles passam uma coisa que eu tento pegar isso muito nas minhas fotos de gente. Um momento que eu sentia que aquela figura tem alguma coisa assim boa para ter. Em geral, é pessoas simples mesmo que me emociona muito isso. Eles estão assim numa miséria danada, naquela conversa boa, sorriso bom, descontraído, relaxado. Eu tento fazer umas coisas desse tipo, me emociona e eu clico mesmo. Acho que é mais em cima da emoção que elas me passam, de eu estar passando a simplicidade do povo,
de interior de Minas, é muito isso que me faz. Tem uma historiazinha ali, na minha cabeça tem, né? O cara provavelmente é um cara que vive uma vida meio triste, meio parada e tudo mais, mas ele tem a alegria dele, ele está ali numa boa, conformado com aquilo, sem grandes ambições, você está vivendo, essa coisa me emociona, o cara viver sem ambição grande e ser feliz por isso, né? Está ali na vidinha dele, com a família criada, eu acho isso muito interessante. Então, meus interior com gente tem muito em cima disso, então, a vidinha do cotidiano, o cotidiano, da simplicidade do cotidiano, me emociona. Tem coisa que eu enxergo e que eu quero mostrar para os outros, uma coisa desse tipo assim, eu achei aquilo ali, é um detalhe legal que eu estou enxergando, que pouca gente vai perceber, e eu acabo fotografando, não sei se é para mostrar para os outros ou se é para mim, acho que sim, no final, para ter aquilo para mostrar para alguém que eu goste, falar que legal essa cena aqui, que eu enxerguei e tudo mais. Tecnicamente, não é tão importante assim a foto, sabe, de ter. É óbvio que uma foto muito técnica também me emociona, acho muito legal e tudo mais. Mas acho que a foto, para me agradar mais, é essas que emocionam mesmo, que tem algo novo, né? Assim, algo inesperado, né, para a gente, um cara que enxergou aquilo ali, ou um momento muito raro, essas coisas são interessantes. Mas tem tanto tema de fotografia que é difícil de falar. Em natureza é uma coisa, em reportagem é outra, em paisagem é outra. Então é muita coisa difícil de passar isso. A foto é ruim é que não passa emoção. 99% das fotos que a gente vê, somente eu que já tive laboratório, que a gente revelava aquele monte de foto, 90% era muito sem graça, sem nada, sem emoção. Tem uma foto muito mal feita, mas quando surge uma que tem um clima gostoso, às vezes é foto até convencional de família mesmo, tem fotos que saem muito interessantes, muito uma relação de criança mesmo, que pode dar fotos muito legais, muito, às vezes até sem querer, né, com certeza. Eu sou um autodidata praticamente, tive facilidade de aprender com meu pai um bocado de coisa de química, de laboratório, e me facilitou essa possibilidade de fazer o que eu queria. Um cara que está começando, se gosta mesmo, não tem jeito de escapar. E agora o mercado o começo é sempre difícil. Se ele puder estudar, obviamente ele tem que estudar, pode ser por conta própria, cursos que não fazem muita diferença, que a câmera é muito simples de aprender a mexer com ela. Se ele quiser ir para a área de artes, assim, fazer uma escola de belas artes, estudar um pouco de arte é importante, essa coisa, não é só a técnica da coisa. E para começar o mercado, acho que a melhor maneira é tentar trabalhar com algum fotógrafo que ele curta, que ele gosta, para entrar no meio, ver se é aquilo mesmo que ele está querendo. Acho que a melhor maneira é ele ter um mestre, assim, para seguir os passos, para começar pelo menos, e ver qual que é a dele. Mas hoje em dia, com pesquisa em computador, você pode entrar em qualquer lugar, aprender qualquer coisa, ver foto de todo mundo. Ficou muito fácil. O cara tem que ter vontade mesmo, se quiser ir para frente, ele tem que correr atrás. E com certeza o mercado é saturado, é difícil de entrar. O cara tem que ser bom em tudo que faz, não só na fotografia, né? Cada vez está mais assim, a tendência do mundial é essa, o cara tem que ser bom no que faz, senão ele vai ficar para trás, né? Não vai ter o mercado, não vai fazer sucesso no final das contas. Então, isso aí já é vontade própria e entusiasmo da pessoa mesmo, e um pouco de talento também, né? O cara tem que... A publicidade, o cara já tem que ter uma certa experiência, tem que ter o equipamento mais caro, de melhor qualidade, tem que ser mais equipado. Então, para começar, talvez começar com as reportagens, fotografar as festinhas e tudo mais, e para poder ir pagando o que ele vai fazer daí para frente, né? Começando a pensar. Mas acho que aí ele tem que ir atrás do que ele gosta. Se ele tiver o tipo de fotojornalismo, ele corre atrás. Hoje em dia tem muita revista, muito jornal, dá para trabalhar. Agora, para destacar, ele tem que ter um talento e muita vontade, né? Muita relação, que é o principal da coisa. Em todo lugar é assim. E hoje tem um mercado que está fazendo sucesso, que está começando a entrar em galeria, foto
foto fine art, que chama de foto para você vender para as galerias, para decoração, para casa. Hoje está tendo mercado, está entrando nessa área para botar em museu. É foto de alta durabilidade, que você pode em papéis de fibra, papel com pigmento de alta durabilidade, papel de qualidade. Isso tá, as galerias e os museus, principalmente, estão aceitando. Tem um projeto dessas fotos mais pessoais, as fotos que eu escolhi, eu peguei 100 fotos, que eu selecionei umas 100 imagens que eu mais gosto dessa série de interior de Minas, e fotos mais românticas, mais bucólicas. E tem um projeto já aprovado na lei de incentivo, já foi aprovado no ano passado, não consegui captação. Esse ano também está renovada a aprovação, tanto na lei federal quanto estadual, mas não, até agora está acabando o ano e eu não consegui ainda um apoio de nenhuma empresa, então provavelmente vai expirar. A gente faz um projeto, apresenta, tem a lei Rouanet, que é a lei federal, eles aprovam, as empresas podem ser descontadas no imposto de renda das empresas, e tem o projeto estadual, que já é descontado no ICMS, que a empresa entra com a participação acho que de 20%, 25%. Todos são descontados na fonte, né? Então, para a empresa eu acho que é um bom negócio. O problema é que tem muito projeto e você conseguir o apoio para o seu específico, você tem que ter ou um conhecido lá dentro, uma certa peixada que funciona no país, algum interesse da empresa, que às vezes você está trabalhando, faz um projeto numa área que eles estão atuando, que eles estão depredando, por exemplo. Aí eles têm interesse em fazer alguma coisa cultural para essa área, senão você fica na mão mesmo. É muito difícil, eu acho que vai vencer, eu vou ficar sem... É um projeto só cultural mesmo, não tem interesse de ninguém. Eu acho que vai dançar, segunda vez vai perder o projeto. Eu vou ter que pensar em outra forma de executar esse trabalho. Mas é uma pena que é uma parte da memória aí de Minas que está na jogada. Eu acho que vale a pena, as fotos são interessantes e muita coisa que já acabou em Minas Gerais, já foi modificada bastante com a paisagem. São fotos desde os anos 70 até 70 a 90 basicamente, até 2000 e pouco. Tem fotos atuais, mas muito poucas. Eu dei preferência para as fotos mais... Todas são feitas ainda com filme convencional para esse projeto. Basicamente para encerrar essa fase, né, de trabalhar com filme. É difícil isso, o pessoal já discutiu bastante, todo ano eles tentam fazer uma modificação nessa lei, o apoio, mas você não tem muito jeito de sair disso, né? É muito projeto que tem e pouco patrocinador, no final das contas. Tinha que ter alguém que tivesse uma avaliação cultural dos projetos, talvez, né? Pegar uns pessoal com a cabeça boa e tudo mais, e isento de política, né? Para poder julgar e falar, esses projetos são os que devem ser aprovados, aí distribuir para as empresas que querem aprovar. Mas é difícil avaliar isso também, né? Você acaba ficando na mão de algum curador, algum cara que vai escolher ou não o seu projeto.